É porque, Sérgio, eu fiquei um pouco encantado pela maneira que você falou a respeito da igreja, dessa participação, dessa história contínua dela, porque, querendo ou não, ela tem uma participação muito importante nos eventos da história humana, principalmente nessa época em que se tem o início da identidade nacional da Inglaterra, da formação dos Estados Nacionais, que se daria sequência ao medievalismo, ao romantismo, que os contemporâneos dele iriam aprovar. Então, eu tenho uma coisa que me deixa muito impressionado, que é a seguinte, porque nós falamos aqui sobre a profundidade das relações que ele tinha com os familiares dele, com as pessoas que ele considerava como muito especiais. Então, uma certa parte do mito, ele começa a se semear ali com as relações familiares dele. E se você me permitir citar, na carta 131 dele, ele manda uma frase que eu acho que ela é perfeita para isso. Afinal, acredito que as lendas e mitos são compostos mormente da verdade. Que mito ou lenda é real, de uma certa maneira. Então, uma coisa que eu queria te perguntar, é que por esse apreço tão grande aos mitos antigos que ele tinha, você acha que o fato do medieval ter o fantástico como cotidiano, as fadas, as grandes criaturas, as agiografias, os milagres dos santos, tudo isso como cotidiano, você acha que isso foi a parte mais importante de todas? O fato dessas coisas fantásticas para o homem medieval serem cotidianas? Era exatamente isso, né? É engraçado. Foi só de um tempo para cá que essas histórias começaram a ser mais contadas para crianças, né? Na época medieval não era. Você tinha essas histórias, todo mundo considerava assim histórias adultas, né? Isso é um fenômeno mais recente. Tanto é que uma das reclamações do Tolkien no ensaio sobre contos de fadas é justamente essa, que de um tempo para cá as histórias, os contos de fadas, mitologias ficaram relegadas a babás contando para as crianças. Mas realmente o princípio é esse, né? Um conto de fadas, muitas vezes ele é mais real do que uma história que é contada de forma verídica, porque às vezes essa história, e a gente vê muito hoje dessas deturpações, é, é só cheio de ideologia, né? Ideologia da pessoa e ideologia sabe, que frita o cérebro, né? Ela tem valores mais constantes São, de são os ensinamentos e valores, lições. valores no caso das mitologias, né? Valores imutáveis, eternos, aquelas coisas. Mesmo quando não vem de católicos, por exemplo, o Tolkien apreciava muito os pagãos virtuosos, porque mesmo sendo pagão, Deus colocou dentro de cada um a sementinha do verbo. Então, assim, certas coisas são universais. Você sabe que você não pode matar, roubar, estuprar, uma série de coisas. Por quê? Porque Deus já colocou isso dentro de você. Então, aqueles pagãos virtuosos eram admirados pelo Tolkien, assim como era pelo C.S. Lewis também. Então, assim, e tudo, não estou dizendo que todas as mitologias ou religiões estão certas, mas que cada uma tem alguma sementinha do verbo, isso aí até é ensinamento da igreja, né? É, São as é sementes do porque verbo, que são é, chamadas. é porque os Né? mitos normalmente não são um trabalho simples como você pegar um livro qualquer ou escrever um romance. Na verdade, eles eram recontados oralmente, e quando alguém tinha que pôr, pegar a pena para poder escrever, ele tinha muitas variações, ele não tinha que perguntar sobre isso. O trabalho de escrever um mito, não querendo diminuir o esforço dos autores atuais, era tão difícil quanto, se não muito mais. E é isso que o Tolkien chega a fazer, né? Eu não sei se é nessa carta 131 também, que ele fala, né, que uma certa época ele pensou em escrever um mito para a Inglaterra. E aí ele Acho que escreveria é uma nessa. série, escreveria uma série de histórias base e depois outros artistas iriam incrementar aquilo com música, com poemas, com outra prosa, entendeu? Só que é óbvio, né, que hoje o que está acontecendo é muita gente está usando esse trecho como desculpa para criar uma série de histórias estapafúrdias se dizendo uma expansão do legendário de Tolkien. Só A que aí gente tem, você a gente tem que ter consideração, né? Fazer uma leitura. Não é apenas assim, afinal de contas. não, e nem o próprio Christopher Tolkien expandiu a Terra-média, né? Ele só fez publicar o que o pai já tinha escrito. Então, assim, aí, sob essa desculpa de querer ampliar, de incluir, de não sei o quê, aí estão criando um monte de bizarrice aí hoje em dia, né? Só que, assim, eu, como entusiasta do Tolkien, eu quero ver o que o Tolkien escreveu, eu não quero ver ninguém expandindo o mundo dele, né? Se alguém quiser expandir e tudo mais, chame de qualquer outra coisa, mas não vem dizer que faz parte do legendário do Tolkien.
ah, não, porque tem lacunas e tal, mas para mim só quem podia suprir as lacunas era o próprio autor. Essa história de você querer criar em cima é só para ganhar dinheiro e agradar E, as massas, né? e eu gosto, porque as pessoas normalmente cobram muito dessas lacunas do legendário, mas se você parar pra pensar, esses universos menores, esse legendário, ele não, ele é muito especial. Mas o ser humano, ele tem um costume muito grande de criar universos para si. No passado, por exemplo, eu posso te dizer com um pouco de confiança que no século XII, o impacto que Senhor dos Anéis tem hoje era a mitologia arturiana naquela época. Tinham histórias de cavaleiros, por exemplo, da Irlanda, da Espanha, que faziam parte da corte do rei Arthur, que sequer, entre aspas, estiveram no material original, porque as pessoas juntavam toda a sua imaginação numa coisa que unia tudo isso. São valores eternos. Essa é a parte que eu acho que é muito interessante, que ele tentou imitar um processo que já é antigo, já é quase que existente desde o princípio da história humana, desde que as pessoas sabem contar histórias. Eu costumo dizer também assim que o verdadeiro legendário do Tolkien só estava na cabeça dele. Porque, mesmo que ele escreveu, a gente vê que tem várias versões de cada história, vários tipos de escrita, mudanças, coisas que ele deixou para trás. Até, por exemplo, o termo elfos, ele se arrependeu de ter utilizado. Então, assim, o verdadeiro legendário mesmo vivo estava só na cabeça dele. A gente não tem como ter acesso a isso. Muita coisa ele mudou depois e disse assim, eu não vou mais alterar nos livros porque já saiu tanto livro, por exemplo, a palavra orc com C, né? Depois ele começou a escrever orc com K, ele disse, não, mas eu não vou mais mudar porque já saiu tantas vezes que não vale mais a pena. Ele estava sempre evoluindo as histórias dele. Muita coisa ele não deixou escrita. Então, realmente é uma mitologia. E ele, pensando em criar mitologia para a Inglaterra, criou mitologia para o mundo todo, né? Porque pode ser aplicada assim para o mundo todo. Porque é baseado na Bíblia, né? Isso puxa para uma outra questão que eu acho que é muito interessante, porque quando você olha a maneira que eles criam os mitos, eu também acho que peguei uma outra frase, que eu vou, se você me der licença, eu vou ler aqui, que ele fala assim: mitos e contos de fadas, como toda arte, devem refletir e conter solução, elementos de verdade ou erro, moral e religiosa, mas não explícitos. O que leva um pouco no que você falou anteriormente sobre aplicabilidade. É aquela velha discussão, já virou até um pouco repetitivo. Então, é aí que vem uma outra pergunta minha, porque normalmente nós, hoje em dia, quando temos séries ou livros, séries de livros, a gente costuma, é um hábito comum das pessoas mais jovens, escrever histórias sobre esse universo. Agora, se é correto ou não, obviamente cabe ao autor dizer, como estão fazendo com o Legendário, no caso não é correto. Mas esse hábito de escrever histórias para universos que não são necessariamente uma criação sua, essa relação de deliberação ela é muito importante, porque as pessoas criam algo pensando para o bem maior, para a beleza delas. Então eu tenho uma dúvida, porque ele pensou, o Tolkien pensou que as histórias não são só histórias, são contos, são grandes universos sendo carregados pela fala, pelo contador de histórias ao redor de uma fogueira. Então, é que eu te pergunto, você acha que a questão da aplicabilidade que o Tolkien tanto defendia já existia antes mesmo dele falar, durante o período medieval, ou vem de outro lugar? O que você acha? Boa pergunta, nunca parei para refletir sobre isso. Mas eu acho assim que, primeiro, né, eu acho que o Tolkien já está no contexto da imprensa, de tudo. Então você já sabia exatamente a vida do autor, quem que escreveu aquilo ali. Muitos textos medievais não tem autor. Então você tem que fazer o estudo a partir do que está escrito ali. Por exemplo, o Beowulf. Não se sabe quem escreveu o Beowulf. Mas o que se sabe ali? Que foi no período ali, um pouco depois da conversão dos pagãos, porque já é um mundo cristão, só que ele está cheio de elementos paganizados ali, de criaturas, né? Tem o Grendel, tem a mãe do Grendel, tem alguns monstros, tem a questão dos gigantes. Então, assim, antigamente era mais assim, a obra pela obra, não tinha como você estudar a obra a partir do autor. O que Eu, você conseguia absorver do autor era a partir do que estava escrito ali. E às vezes nem era do autor, porque, como você falou, tinha os copistas. Então, a obra foi sendo copiada, alguma coisa foi sendo acrescentada, e aí ninguém sabe realmente o que foi escrito lá atrás e o que foi acrescentado depois, né? na minha opinião, vou até só dar um pouquinho da minha opinião, eu penso
Inclusive, se olharmos, por exemplo, para a própria Ilíada, quando você olha os estudos homéricos, muitos, inclusive, acredito que o próprio Tolkien pensou que o Homero criou na Ilíada era um grande mundo secundário dentro de uma Grécia idealizada. E esse tipo de contextualização, ele é uma coisa tão antiga, mas tão antiga que é muito impressionante só de se pensar. Por isso que eu fico um pouco pensativo, porque a questão da aplicabilidade, ela já é muito antiga. Porque o Homero em si, alguns, inclusive, quando eu cheguei a ler um pouco dele desses dias, alguns autores fazem referência a ele como um contador de histórias neutro. Ele não toma exatamente partido para Aquiles ou para o Heitor, os troianos naquela relação. O que é justamente um elemento que lembra muito a questão da aplicabilidade. E eu pensei, poxa, isso deve ser muito mais antigo. As pessoas aplicavam suas histórias e sabiam que histórias boas, para serem boas, precisavam ser aplicáveis. Eu acho isso muito interessante. É porque, assim, a questão, eu vejo mais a aplicabilidade do que cada um interpreta, né? Como é que o leitor está interpretando aquela história. Então, por exemplo, a questão dos Valar. Tem vários Valar ali, tem um do mar, tem um dos céus, tem um das florestas. E aí, por exemplo, tem gente que vem e diz, olha, isso aqui tem algumas entidades africanas, uns tal, indianas. Então, isso é uma espécie de aplicabilidade, né? A pessoa está pegando aquilo ali e está interpretando da forma que ela acha que é. Só que, assim, na questão do Tolkien, eu já acho um pouco difícil até essa aplicabilidade, porque a gente sabe quem ele era e sabe qual o simbolismo que ele colocou na obra. Então, não tem como eu dizer que ele colocou uma entidade lá pagã, porque a gente sabe que não é. Até os elementos pagãos que ele colocou, ele fez que na igreja, ele cristianizou aqueles elementos, colocando ali de uma forma cristã. Por exemplo, o Troll ali não é uma simplesmente um elemento pagão ali, que ele tirou da mitologia nórdica. Ele só pegou emprestado aquela criatura e colocou e disse assim, olha, isso aqui foi o que o diabo da minha história deturpou dos entes para criar um serviçal dele maligno e poderoso. Ou seja, ele cristianizou aquilo ali, querendo demonstrar o que o diabo faz de efeito nas criaturas. Então, assim, tudo que o Tolkien pegou de elemento pagão, ele cristianizou, assim como a igreja atuou no nosso mundo primário, né? A igreja chegava e alguns elementos pagãos ela cristianizava, dando um novo significado àquilo, né? E é isso que o Tolkien fez. Agora, assim, o pessoal às vezes já exagera nessa aplicabilidade, por exemplo, às vezes o pessoal confunde dizendo que Elwin era personagem feminista do Tolkien. Então, assim, já querendo colocar ideologia na obra, que não tem ideologia, não tem feminismo ali. Eu acho